Pra que ele precisa de uma mãe inútil? Uma mãe inútil que não consegue nem... Eu não conseguia sair com o meu cachorro pra fora de casa. A impressão que dá é que você se sente uma boneca quebrada. Total. Né? A sensação de ser uma dor muito intensa. Muita gente vai se identificar com o episódio de hoje, hein? O Reset de hoje vai falar sobre dor que transforma, a resiliência que cura e a coragem de se reinventar quando o próprio corpo impõe um novo ritmo. Não deve ser fácil não, né? Nem um pouco. Franciele Freduzewski, que alegria te receber aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite de vocês, pelo carinho. Obrigada. Imagina, é um Você prazer teve pra que nós, aprender, né? muito. Você teve que aprender a ressignificar e encontrar. É encontrar minha vida novamente. Porque... entender o que estava acontecendo, entender né? o que estava acontecendo comigo, como é que eu iria viver com fibromialgia. Eu tive que realmente, assim, ir lá no fundo do poço e voltar tudo com uma outra cabeça, uma outra realidade, totalmente. Uma nova Franciele nasceu aí, né? Uhum. Mas quem é essa Franciele aí? Fala um pouquinho de você. Você nasceu no Paraná? Sim, nasci no Paraná. Como que foi sua infância? Minha infância foi ótima. Eu nasci no interior, cheia de vaca, de boi, de um monte de coisa. E depois eu fui logo para Curitiba. Morei um pouco no Nordeste por causa do meu pai. Depois voltei para Curitiba de novo. E em 98 fui para o Rio de Janeiro. Assim, com a cara e com a Já coragem. com a cara e a coragem para atuar. Eu já atuava no teatro e tal. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já fui para tentar televisão. E fiquei, nunca mais voltei. Já era um sonho, assim, de menina, ser atriz? Já. Nossa, eu nasci com isso. Com 7 anos de idade, eu já fazia balé, já incomodava minha mãe, meu pai, dizendo que eu ia embora para o Rio de Janeiro. Ninguém entendia nada, porque eu muito pequena. Uhum. Quantos anos você tinha na época? Na época eu já tinha uns 12 anos, eu já falava isso. Que eu ia embora. Quando quer, né? Desde cedo, né? É impressionante. Eu fico pensando assim, gente, o que eu tinha na cabeça naquela época? Porque, né, a gente não tinha cartão de crédito, a gente não tinha nem celular, a gente não tinha essas coisas. Era um sonho mesmo, né? Comecei desde pequena. E aí fui embora. Você tinha um sonho e a determinação, já é um ótimo começo. Exato. Né? Que eu acho que é o que essa geração de hoje, assim, meio que está faltando, essa determinação de... Porque a gente não tinha nada, né? Como eu falei, não tinha um celular para nos dar uns help. A gente chegava. Se jogava, simplesmente se jogava e ia, né? E hoje tem tudo e não se joga muito, né? E como que foi essa chegada, assim, numa cidade como o Rio? Porque é tudo muito novo para você. Tudo, eu não conhecia ninguém. Eu fui com uma amiga que também não conhecia ninguém. Ela nem tinha a intenção de ficar, acabou que ela não ficou. Mas eu falei, mas eu vou ficar. Foi assim, foi estranho, porque eu estava sem pai, sem mãe, sem ninguém. Você tem irmãos? Eu tenho irmãos, mas moram em Curitiba. E aí, só que eu já tinha começado a fazer teatro em Curitiba, então eu já tinha bastante experiência com teatro, em comerciais, com tudo isso. Aí eu fui na TV Globo, onde você faz os testes, e falei que eu queria fazer um teste, na maior cara de pau mesmo. Eu já tinha se falava book, né? O book com as fotos, aquelas coisas todas, e pedi um teste, eles me deram lá um texto para eu voltar no dia seguinte com aquilo decorado. Aí eu voltei com decorada, eu fiz a gravação. E aí, depois de uma semana, eles me chamaram para fazer uma participação. Ai, nossa, mas foi rápido, eu achei. Olha. Foi rápido, assim. Demorou nada. E aí foi esse primeiro papel, você lembra? Como foi? Eu fiz uma participação no Didi. Foi no Didi, junto com o Renato Aragão. Uhum. E aí, assim, foi difícil, porque logo com o Renato Aragão, né? Então, assim, mas ele, quando eu cheguei lá, ele já percebeu que eu era novata. Aí ele, assim, você é de primeira, né? Eu falei, sou. Aí ele, não tem problema. Ele é muito legal. Ele, não tem problema, eu vou te ajudar. Você fala o texto, eu falo o texto, fica tranquila. Eram os Trapalhões. Assim, eram os Trapalhões lá de trás. Aí... eu comecei assim, aí comecei com ele, com essa pequena participação, aí depois eu fiz Malhação, depois eu voltei já para a turma do Didi, né, com outras participações, até chegar no Zorra Total, que aí eu tive um quadro lá. E aí foi
Dá pra dizer que foi um divisor de águas, assim, ou não? Ah, não, totalmente. Porque dessa participação até o Zorra passou-se bastante coisa. E aí no Zorra eu ganho um personagem meu, né? Um quadro meu, junto com a Gildo Ribeiro. De destaque. De destaque. Aí era aquele quadro que era toda semana. Enfim, era o nosso quadro do Agildo e meu, assim. Que era o Dá Uma Subidinha. Dá uma subidinha. E aí, você teve participação na criação do quadro também. Como que esse quadro chegou pra você, Fran? Nossa, foi outra esquisitice, gente. Porque eu tava gravando uma participação na Malhação. E aí eu fui buscar o meu roteiro lá no dia. Aí o Maurício Sherman tava no corredor. Aí ele falou, me falou assim, ei, desse jeito. Ei. Eu olhei assim, só tinha eu mesma. Eu falei, oi. Ele, você não quer fazer um teste? Aí eu, teste de quê? Um teste para ter um programa. Eu tenho um quadro aqui, eu não sabia quem era ele, nunca tinha visto, não sabia nada. Aí ele falou assim, toma esse texto aqui e vem comigo. Eu falei, tá bom. Fui, né? Aí cheguei lá, tinha um estúdio, né, com uma escada, aí tinha umas assistentes ali dele. Aí ele pediu para vestir uma saia, né, que tinha um zíper. Aí ele dá uma lida nesse texto e você veste a saia, e aí, conforme você vai falando, você vai abrindo a saia, eu vou te explicando. Aí eu fui, tal, ele foi me explicando como é que era. Olha, dá uma subidinha e você abre um pouquinho mais o zíper. Mas eu não consigo. Mas abre um pouquinho mais o zíper. Aí eu sei que ele não me deu nenhuma resposta na hora. Eu também nem sabia que era pro Zorra Total. Eu não sabia com quem ia contracenar. Ele não me falou grandes detalhes. Ele só falou, esse aqui é o texto. Aí, no dia seguinte, ele já me ligou, a produção me ligou e perguntou se eu queria estar no programa. Imagina, lógico, não, né? Lógico. Aí foi assim que eu comecei. E foi quanto tempo que foi? Porque durou bastante tempo esse quadro. Durou uns 2 anos. Era muito legal, eu lembro. E aí você... Como é que é lidar, assim, com a fama? De repente, aquela menina que veio lá do Paraná, né, que foi bater lá na porta da Rede Globo para pedir uma participação, um primeiro papel, ganha um quadro. E aí vem a fama, né? Todo mundo já sabia quem você era. Então, na realidade, assim, eu acho que como foi tudo muito construído, para mim, eu acho que foi uma coisa assim... Não que eu... Ai, nossa... Claro que eu fiquei feliz com aquele destaque e tal, mas eu soube aproveitar aquilo ali para mim. Eu não fiquei deslumbrada, porque assim, era uma coisa que eu vinha galgando muito. Então, para mim, aquilo ali era o resultado. Mas foi rápido, né? Não foi rápido, porque ali foi uns 2 anos, assim. Eu já fazia muita coisa no Paraná. Mas acha que isso não é rápido? É rápido. Mas tem pessoas que ficam tanto, né? Às vezes batendo cabeça, não né? assim, Muitos anos. Verdade. Tem muita gente talentosa que às vezes nem consegue, né? Esse reconhecimento, assim. Eu sei, mas assim, é que como eu comecei muito pequena em Curitiba, e muito comercial. Então, assim, eu fiz bastante coisa, assim. E no teatro também fiz muita coisa. Então, assim, foi rápido? Foi rápido. Assim, mas eu vim de uma base desde os 7 anos de idade. Já era uma construção Já era ali. uma construção e já era uma coisa que estava na minha cabeça. Assim, É que TV, né? TV te lança mesmo, né? Lança. TV é uma baita vitrine. Lança. Sim. E a família, maior apoio, torcida. Mas, no início, ninguém me apoiou, não. Não, porque, nossa, você vai para o Rio de Janeiro sozinha, você não conhece ninguém. A questão de ser atriz, né? Isso não é profissão, você tem que fazer uma faculdade, uma coisa, direito, Não, né? isso é social. Qualquer pai e mãe tem o mesmo receio, né? E também porque pode realmente não dar certo. Porque é uma roleta, né? Aquilo ali. E é realmente uma coisa... Você consegue um papel e depois para você manter também é mais difícil ainda. Eu digo que nem é só com a carreira de atriz, né? Qualquer coisa que é ligada à arte. Sim. Você quer ser bailarina, dançarina, né? Sim. Aí eu acho que é da cria arte. essa restrição, até um preconceito, né? Porque acho que a pessoa não vai conseguir viver daquilo. Também. Ainda mais num país como o nosso, que às vezes não abraça tanto assim a cultura. Então, acho que acaba tendo esse receio dos pais. Com certeza. Que é natural, né? Acontece muito, né, Anaís? Muito acontece. Porque é Não, e sem realmente contar muito que ela instável. vai pro Rio sozinha. Aí junta tudo. Junta muito tudo, medo. Nova, cidade grande. Nova, bonita. Sabe, os pais ficam com aquele medo. Com certeza. E tinha toda uma questão, assim, de você ver
profissão de atriz ligada à prostituição. Sempre. As drogas, aquela coisa toda. Então, minha mãe realmente ficou muito preocupada. E aí, eu fui para o Rio de Janeiro e estudei a faculdade de Direito. Né? Eu fui com essa permissão de que eu tinha que fazer a faculdade, senão eu não iria. Você vai tentar isso, mas você vai estudar. Exatamente. Você vai mais ter um pouquinho aqui, ó, pronto. Vou estudar. Uma garantia. Exatamente. De uma coisa normal e boa. De uma coisa que E aí tá você chegou a se estável. formar, então? Não, eu fiquei até o 7º período só. Depois eu comecei a gravar o Clone. E aí eu engravidei também. Aí eu falei, aí eu não conseguia fazer mais nada. Aí Mas tem filhos? Eu tenho um de 22 anos. Nossa, que beleza. Então, assim, foi rápido? Foi, mas não foi tão rápido assim, porque desde muito pequena em Curitiba eu já venho. Mas Sim. assim, lá no Rio, quando eu cheguei, eu acho, sim, foi rápido, mas assim, é que eu fui eu falo muito cara de pau mesmo, sabe? Era tudo ou nada, né? Então, assim, mas deu certo. Você foi atrás da você meteu as oportunidade, caras, né? pô, Você foi atrás. As coisas não... Ninguém Nossa. bateu na tua porta. Você foi atrás e cavou essa oportunidade. Não mesmo. E chegou a estudar fora também? Estudei fora, eu morei 3 anos em Los Angeles, eu estudei cinema na New York Film Academy. Fui pra lá pra estudar inglês, só que cheguei lá e falei, não, vou fazer cinema, quero fazer cinema. Era pra fazer 3 meses, fiquei 3 anos. E Não isso foi adianta, depois né? do Zorra? Sempre canaliza, né? Canaliza, Sim, fui depois do Zorra, já tinha feito novela, já tinha feito várias coisas. Eu estava até fazendo na Record Milagres de Jesus. Aí eu fui pra lá. E mesmo assim eu continuei gravando Milagres, porque Milagres não era toda hora, era uma coisa umas participações aqui e ali. Então, assim, eu fui pra lá e aí de 15 em 15 eu vinha pro Brasil, gravava e ficava lá estudando. São quantos anos de carreira? Quantos anos de carreira? Nossa, nem eu parei pra pensar nisso. Bem, se eu cheguei em 98, eu tenho aí uns... É uma estradinha. Eu tenho quase 30 anos aí de Porque carreira. começou Eu comecei nova. muito nova. E até então, nada de dor, tava tudo tranquilo. Nada de dor. Minha dor começa ainda... Quando começou? Começou no final de 2018. Minhas dores começaram. Eu estava gravando Orgulho e Paixão. E aí eu... Uma fala, eu não consegui dar continuidade ao personagem, porque assim, eu não me sentia bem num salto desse tamanho, minhas pernas doíam, a roupa era de época, então tinha vários botõezinhos, aquela coisa, tudo aquilo lá parecia que era alfinete me machucando. Do nada, começou assim, absolutamente... Começou, eu lembro até hoje, eu estava na cozinha fazendo uma faxina lá, aquelas faxinas que a gente faz de jogar prato velho, aquelas cacaradas todas que a gente guarda, né? Aquele 5S, né? Que a gente faz em casa. Vamos dar uma geral? Um monte de coisa que a gente não usa. Isso, aquelas coisas com a xícara, asa quebrada, enfim. Aí eu tava assim, fazendo um movimento, aí me deu uma dor no lado direito, no quadril. Aí eu fiz, nossa, que coisa estranha. Só que essa dor foi ficando. Aí eu fui fazer vários exames. Aí eu fui no ortopedista, ninguém viu nada. Fui no fisiatra, ninguém viu nada. Aí eu fui fazer um exame chamado eletromiografia. Aí o médico falou assim, olha, apareceu aqui uma moça com o mesmo histórico que o seu e ela estava com endometriose. Vai olhar isso. Aí fui ao ginecologista e realmente eu estava com endometriose profunda, com bexiga, intestino, várias coisas comprometidas. Aí você falou, achamos o problema. Achei o problema, vou resolver o problema agora. Eu resolvi a endometriose. Fiz a cirurgia, tudo, só que a dor ficou. A dor ficou, e aí onde está a dor, por que ela não sai, por que não sei o quê, e toda hora não, é porque a cirurgia demora mesmo, passar a dor não, é porque essa dor aqui atrás que aqui você tinha. atrás, só que depois ela irradiou para a perna inteira, aí ela começou... Você começa a achar que é nervo, que é... aí ela foi pro bumbum inteiro, aí ela foi para debaixo do pé, ela foi ficando uma loucura. E aí, enquanto eu não achava esse diagnóstico, mais a dor foi virando crônica, E chega a ser
é uma dor que chega a te incapacitar mesmo, né? Incapacitante, assim. Nossa, você não consegue fiquei- fazer nada. Não, e o Nada. aumento do Tamanha estresse, dor. né? Não, e eu fiquei sem andar uma época, e aí eu entrei em depressão, porque eu não conseguia fazer mais nada, vezes nada, eu mancava, eu tive que parar de trabalhar, porque o meu cognitivo também, por causa da dor, eu não conseguia memorizar as coisas, eu esquecia tudo. Quem que vive com dor constante, gente? Né? Pois é, isso atrapalha, né? Então, assim, eu vivia distraída, porque eu tinha que ficar no lugar e me concentrar para ficar no lugar. Então, assim, foi horrível. Aí o meu corpo se tornou um corpo fibromiálgico, né? Porque ele entendeu que aquela dor ali era normal. Ele ficou naquele estado de alerta. Só que aí ele, de uma perna, foi para outra, foi para os braços, foi para a nuca, foi para a cabeça. Aí eu fui para muitos médicos. Nossa, imagina que angustiante, Demais. né? Demais. E você indo em vários médicos sem saber a causa. Você tem medo até de fazer assim. Não, ninguém podia me encostar. O lençol me incomodava. Na hora de tomar banho, eu pegava, ligava o chuveiro, eu entrava assim bem devagar, porque o pingo me machucava na água, sabe? Aí, nossa, era um horror e piorava porque ninguém tinha resposta para aquilo. Então, assim, é psicológico. Aí chegava, alguns médicos falavam assim, você tá bem com seu namorado? Mas em casa tá tudo bem? Eu falava, gente, tá tudo bem. O que não tá bem sou eu. Eu é que tenho dor, eu é que preciso. Se eu melhorar isso, eu vou ficar melhor ainda. Mas, assim... É que, sabe o que acontece? Os médicos vão explorar várias coisas. Porque quando... gente, olha... Quem sente isso, eu acho que esse podcast esse episódio vai ser maravilhoso para vocês, porque realmente é incrível. O médico, ele vai tentar explorar todas as possibilidades, Sim. porque quando você vai ver o histórico de quem tem fibromialgia, tem abusos físicos, sexuais, psicológicos, tem traumas de infância, tem tanta coisa, né? Tem... como é que chama aquela doença incapacitante também, que toda hora me chamam... Burnout. Burnout. Né? Então, quando você vai ver, tem muito... Por isso que eles... e você se dá bem, seu marido, como é que é? Não sei o quê. Porque a fibromialgia, ela pode vir de um fator externo, né? Que é cirurgia, ou então uma doença que essa dor fica e não cura, ou então de fatores internos psicológicos, como a Lady Gaga, por exemplo. Realmente, ela fala bastante do abuso sexual que ela teve. Então, de um trauma muito impactante. Né? Então, ela pode vir desse trauma impactante, ou então de um acidente, de alguma doença assim. Então, por isso, realmente, que eles perguntam. Só que, assim, chega uma hora que, assim, o médico, ele vê que você você já respondeu todas as perguntas, você não está passando por aquilo, você não passou. E aí ele começa, como não tem exame, não mostra em nada, ele começa a fazer com você um processo de exclusão. Sim. E aí a doença demora de ser detectada, porque aí você vai, eu tô com dor no ombro hoje. Só tentativa e erro, né? Só que hoje eu tô com dor no ombro. Aí vai lá, faz um exame de uma ressonância, eu tenho um negocinho lá no ombro. Então é isso. Aí começa a tratar o ombro. Só que aí daqui a pouco eu tô com dor nas duas pernas. Aí vai uma ressonância nas duas pernas, aí tem outro negocinho. Vai fazer um negocinho. Então, assim, eu cheguei a fazer umas 4 cirurgias. Eu tenho cirurgia na coluna. Eu tenho artrodese, pino, sem necessidade nenhuma. Cheguei a fazer uma cirurgia debaixo do bumbum, porque me falaram que era um nervo que estava amassado, não sei do que. Nos ombros, tudo isso. Claro, vão ter... Então, mas é que é uma coisa que dá um tilt nos neurotransmissores, aquela coisa, né? Porque diminui a dopamina, a noradrenalina, tudo. Esses hormônios, e aumenta a glutamato, que é aquele aminoácido, né? Dá uma confusão e aí começam essas dores, você fica... É o que você falou, o corpo fica o tempo inteiro em alerta. Sim. Você imaginou como é que é você viver assim? Você não tem paz, você não tem sossego, tranquilidade. Não, você não vive. Portanto, que essa época eu entrei em depressão profunda, porque eu não conseguia fazer nada. A minha vida era médico, exame e respostas zero. Não tinha resposta de nada. Então, eu entrei ali na ladeira abaixo e a única coisa que eu queria era ir embora daqui. Eu não via mais nem razão para ficar, porque assim, tenho um filho, lógico, eu tenho família, mas assim, na minha cabeça era, para que ficar aqui, para que ser mãe? Sofrer tanto, não, né? Porque e eu sofria demais. E para que ele precisa de uma mãe inútil?
Uma mãe inútil que não consegue nem... Eu não conseguia sair com o meu cachorro para fora de casa. Então, assim, ele não precisa ter uma mãe inútil. Minha família também não precisa ter esse fardo todo, né? Então, Você assim, sentia culpa? Meu corpo não me obedece, meu corpo não funciona? Me sentia culpada, sim, porque no início as pessoas porque colocam... é a sensação que dá, né? No início também as pessoas começam a falar assim, mas você tem... É algo espiritual. Então você tem que ir na igreja tal. Aí eu ia. Mas você não foi com o meu pastor. Aí eu ia com o pastor. Mas você não foi lá no meu padre. Aí eu ia no padre. Mas você não foi lá na casa não sei das quantas. Aí eu ia na casa não sei das quantas. E nada melhorava. Teve uma hora que você ficou de saco tão cheio que você falou, não vou fazer mais nada? Foi. Eu falei, eu não quero fazer mais nada, não quero ouvir mais ninguém, eu não quero mais nada. Porque aí entrou nessa... Aí eu briguei com Deus, porque eu falei assim, olha, eu fui em tudo quanto é lugar e nada. Não tive resposta. Então eu que sou culpada mesmo, então é meu corpo que tá ruim mesmo, então eu não vou falar mais com ninguém. Quando eu resolvi não falar mais com ninguém, algumas poucas pessoas que ficam do nosso lado, aí uma amiga minha falou, olha, eu preciso que você vá ver um médico. Eu falei, não vou. Não vou, porque era aqui em São Paulo. Eu falei, não vou pegar uma passagem, não consigo nem andar. Imagina ir para São Paulo, já fui para São Paulo, já me operaram, já fizeram isso, nada adiantou. Eu não vou. A essa altura você já tinha passado por esses 26 médicos. Isso foi no final, quando você ia... Já tinha passado por todo conseguiu o mundo. diagnóstico. Imagina, você Todo mundo. desacredita mesmo, você fica cética. Não, você fala, você fala, não quero, chega. tô cansada, vou mais um para ouvir de E o novo. dinheiro? Mais do mesmo. E o Sim, dinheiro? Que vai que embora. saga. O dinheiro era um horror, porque assim, eu chegava com exames do Sírio-Libanês, por exemplo, que é um hospital, referência, é ótimo. Aí chegava lá para um médico, mas esse exame não é bom. Aí eu falava, meu Deus, eu fiz no Sírio. Não, mas tem que fazer com outra pessoa lá dentro do Sírio. Tá, aí lá ia eu de novo fazer todo o processo. Então me cansava muito, os exames me cansavam, os médicos, tudo me cansava. Aí quando eu fui para esse médico, quer dizer, quase que eu não fui, porque eu falei, não vou, eu tô de saco cheio. Mas a sua amiga falar. que insistiu. Aí insistiu, falou, por favor. Que não bom vou. que você foi. Eu não te peço mais nada nessa vida. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí cheguei no Dr. Bruno Rebouças, aqui em São Paulo. Ele fez um exame clínico comigo. Ele só quis ouvir minha história, mais nada. Eu andava com uma mala de exame, porque sacola já não adiantava mais, machucava meu ombro. Então, eu andava com uma mala de exame. Aí eu falei, olha, meus exames estão aqui. Ele falou, eu não preciso ver teus exames, eu quero falar com você. Aí a gente vai fazer os testes neurológicos, eu e você aqui. 1 hora de consulta. Aí no final, aí ele senta comigo e fala, você tem fibromialgia. Aí eu... né? Você já tinha ouvido falar nisso ou até então você nem sabia o que era, do que se tratava? Nem sabia o que era. Aí ele me explicou. É que hoje se fala mais disso, mas antigamente não. Antigamente não. E aí ele falou assim, não tem cura. Aí eu falei, pronto, agora lascou. Falei, agora, meu Deus do céu. Perdida de vez. Falei, como é que eu vou? Aí eu até falei pra ele, como é que eu vou viver assim? Aí ele, não, calma, que a gente vai dar um jeito, porque tem qualidade de vida. Eu falei, como tem qualidade de vida? Você não sabe o desespero que eu vivo, você não sabe a tragédia que foi para eu chegar até aqui, sentar e falar com você. Ele falou, eu sei como é que foi. Ele foi muito, muito, muito paciente comigo, porque o paciente que tem fibromialgia, ele já é um paciente cansado. Justamente. E descrente. Porque ele não acredita mais em nada. Da medicina, Todo mundo já falou um monte de coisa e nada resolveu. Porque tem muita gente boa, mas também tem muito chute, né? Vamos combinar? Tem. E aí eu acho que tem bastante coisa do médico, do ego, sabe? De dizer, olha, eu não sei, mas eu vou te encaminhar para o meu outro colega, ou pedir ajuda. Eu não sei, sabe? Eu acho que tem bastante ego da medicina. Mas você dizia que ele foi muito paciente. Mas ele foi muito paciente, porque aí ele falou assim, aí ele foi me explicando a importância dos exercícios físicos. E eu fazia exercício físico. Só que aí eu falei assim, não, esse médico tá doido. Porque assim, como é que eu tô com dor? Ele quer que eu faça esse exercício, eu não vou conseguir. Eu já faço, eu tive que parar por causa da dor. E aí esse é o pulo do gato. E esse é o pulo do gato. Justamente você conseguir superar essa dor que vai te melhorar. Esse é o pulo do gato. Você conseguiu? Sim, mas aí eu fiquei aqui em São Paulo durante 1 mês e meio com a equipe dele, com fisioterapeutas dele, com fisiatra, com ginecologista, com tudo dele, da equipe dele, para estudar a minha passada, como eu sentava, eu tinha que relatar como era meu dia, como é que eu deitava, o travesseiro, não sei o quê, nananana. Só que aí você já sentiu que estava diferente
a maneira de encarar tudo isso, né? Exato, eu vi um acolhimento. Já te trouxe uma esperança, né? Deu aquela luzinha, assim, no fim do túnel. Falei, você falou, opa, esse daqui quer me ver isso, né? Tudo bem. E é engraçado essa coisa, né? Você falar, porque você vê a equipe meio que fez um raio-x seu, né? Porque é tudo muito personalizado. E dela, né? Ouvindo dela, exato, olhando a maneira ela, como ela senta, como ela levanta, como caminha. E a dor é subjetiva, né? Então, assim, realmente tem que estudar aquele paciente. Individual, né, Francine? E eu tomava muito remédio já. Muito. Eu tomava morfina todos os dias, era fentanil, era todos os codeínas da vida. Então, assim, remédio tarja preta, tarja laranja, muito, muito, muito remédio. Então, ele teve que ter o trabalho aos poucos. E ele é mineiro, então ele fala com aquele jeito muito calmo. Vamos tirar esse remédio aqui, porque esse remédio está muito forte. Vamos fazer uma tentativa. Eu falei, tá bom. Porque Deus nos livre, se você precisar de uma droga forte, não faria efeito mais. Eu não tinha mais droga forte para aquilo. Sim. Não tinha mais nada. Todos eu já estava tomando. Só que aí ele falava assim, Franciele, é só 5 minutos, tá? Hoje você só vai fazer 5 minutos de esteira. Aí eu fazia 5 minutos. Aí era mais 5 minutos de um outro exercício que eu achava que era bobo, né? Jogar uma bola na parede. Sabe? Eu achava que era tudo bobagem fazer. Porque quando você tem dor, a gente estava falando aqui, a gente contrai muito. Sim, você fica então, toda isso tensa. Daqui, era uma pedra. Isso, na hora de virar, eu nem virava, de tanto que eu era assim, sabe? Fechada de frio, então, de dor. Então, assim, o que ele fazia comigo? Jogar uma bola, jogar a bola para frente e depois jogar para o lado. Então, já mexer aqui nessa cintura para ir soltando. E eu falo que a fibromialgia é uma doença que te traz muito medo. Você tem medo de andar, você tem medo de bater o pé, parece que vai explodir. Tudo, porque você fala assim, gente, se eu pegar essa caneca aqui agora, eu vou ficar com tanta dor que amanhã eu não escrevo, então é melhor eu não pegar essa caneca. Ou então, se você tá sem dor naquele momento, você fica quietinha, você nem se mexe. Não quero nem me mexer, pra dor não aparecer, você fala, ai meu Deus. Exato, então você tem medo de tudo. Nossa, que loucura. Então ele fez com que eu fosse fazer movimentos e tratou essa autoestima minha, dizer, vai, você pode, caminha um pouco mais. Hoje é 5 minutos, mas amanhã é 7. Eu falo para todo mundo, para eu chegar até onde eu tô, eu demorei 1 ano. Não foi fácil, porque doeu mais, porque quando eu comecei, e ele me avisou, vai doer mais, tá? Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas você é obediente, você eu sou. Tanto que depois, ele é do Hospital das Clínicas também. Eu fiquei 6 meses lá no Hospital das Clínicas, estudando com ele. Só dor, porque eu já fazia faculdade de psicologia. Então, eu era considerada uma paciente modelo. Sim. Então, assim... É um exemplo, é bom. Era ser seguido, realmente. Isso. Então, eu ajudava as pessoas e elas me ajudavam porque eu acompanhava o caso de cada pessoa, né? Mas como é que é, doutor Bruno? Rebouças. Doutor Bruno. Parabéns. Eu falo que ele é um anjo na minha vida, porque, meu pai do céu, ele me pegou assim, realmente me laçou e falou, fica aqui do meu lado, você vai ficar. Médico bom é o que acerta, né? Às vezes tem médicos maravilhosos, mas não acertam o que você tem. É curioso isso. E assim, E você começou com que exercícios? Eu comecei com a esteira somente. Só esteira? Só a esteira, porque a fibromialgia você precisa mais repetição e aeróbico do que peso, essas coisas todas. Hidroginástica. Eu fiz pilates. Pilates me ajudou muito. E eu faço musculação e aeróbica. Hoje são os mais indicados, são né? os mais indicados. O Pilates é bom também porque trabalha yoga força, respiração, também. né? A questão da flexibilidade. Yoga isso. E a yoga também traz essa coisa da flexibilidade. Sim. E eu acho que também é a postura, né? Postura, porque a gente com dor aprende a compensar os lados. Daqui a pouco você tá assim, daqui a pouco você tá assim, daqui a pouco você tá assim. Você fica sentada toda errada, porque você tá compensando aquela dor, né? A impressão que dá é que você se sente uma boneca quebrada. Total. Né? Total. Às vezes eu até falava assim, gente, eu sinto meu quadril tá lá na frente, meu pé tá lá atrás, porque às vezes parecia que eu ia desmontar, que meus pregos iam caindo, porque não é só dor, é queimação, dá uns tremelique, dá uma sensação de muito calor, daqui a pouco muito frio. Então a gente também tem uma sensibilidade com a luz, com o som. Então assim, é muito louco. Você conseguiria descrever assim, essa dor? Porque quando você fala assim, dá uma sensação de ser uma dor
muito intensa que fica até difícil você descrever, porque você falou que é palpitação, tremedeira, Acho que é calor. uma dor generalizada, é um desconforto generalizado. Você não sabe nem direito o que é, né? Tanto que quando eu chegava nos médicos, eu falava assim, que doía sempre muito o meu glúteo. Mas tá doendo aqui? Eu falava, não, é lá no fundo, é no fundo, é como se fosse no osso, é como se fosse no osso, é como se fosse no osso. Então é uma coisa muito profunda e muito intensa. E muito intensa e que queima. Queima o tempo todo. Fala sério. Eu fiquei até arrepiada de verdade agora. Né? Olha, uma outra coisa que eu acho tão incapacitante é... Como é que chama? Da tontura? Da... Labirintite. Nossa, labirintite. Mas a fibromialgia, ela acende essa labirintite aí. Eu tenho umas crises rápidas de vez em quando. Você não levanta da cama. Não. Você não come. O mundo parece que está caindo na tua cabeça. Você não faz Você nada. não consegue fazer nada. Nada. Nem pensar. Nada. Você não anda, você não também come. Tem? Sim. Quando eu estava atacada das minhas dores, sim. E aí é por conta da fibromialgia. Um dos sintomas da fibromialgia é a labirintite. A labirintite ou a enxaqueca, que se torna labirintite, dores assim, que vai ficando cada vez mais intensa. Além das dores, você enjoa, você vai Qual vomitar, foi o episódio mais forte, caótico, assim, mais forte que... Foi uma vez que eu tava eu saí de um médico, do meu psiquiatra, que também é outro anjo na minha vida. Eu saí do meu psiquiatra e eu fiquei bastante tempo sentada na recepção, então eu tava com muita dor e eu desmaiei na rua. Aí eu fui pegar um táxi e desmaiei na rua. Aí, na hora, me acordaram e tal, e nessa época não era o Dr. Bruno, que era meu médico, ninguém sabia o que eu tinha ainda. Aí o meu médico mandou eu ir para a emergência do hospital, aquela coisa toda, e me mandou dar Rivotril, que eu estava muito ansiosa. Sim. A cara da doutora Ney, sim. Eu sei, não, sabe por quê? O ano passado eu fui com muita dor para o pronto-socorro e a médica me mandou tomar chá de camomila porque eu estava estressada. Eu fiquei 2 dias com o coágulo andando no corpo até estourar no braço. Poderia ter sido na cabeça, no pulmão, entende? Eu tive uma trombose, um infarto e um AVC transitório. Por causa E eu não tomei o chá de camomila, vai ver que foi isso. Você deve ter tomado. Você entendeu? Então a gente tá... Eu tô assustada. Mas é isso, é horrível, porque eu falava assim, mas eu não tô ansiosa, eu tô com dor. Mas para ele era ansiedade. Aí eu fiquei lá, tomei o Rivotril, aí depois de meia hora, você tá bem? Não, eu não tô bem, eu continuo com dor. Aí me dava alguma coisa, você tá bem? Não, eu não tô bem, eu continuo com dor. E chega uma hora que dá até vergonha. Sim, porque parece que você quer chamar atenção. As pessoas param a te levar tão a sério. Você é casada? Você na época tinha alguém? Eu tinha alguém. Te entendia? Né? Imagina. Não, né? Não entendia de jeito nenhum. Ainda falava assim pra mim, nossa, eu comecei a namorar uma pessoa tão bonita, tão cheia de vida, e agora tá assim. Acha que é frescura, né? Agora, né? E a frase, agora tá assim... Como quem diz assim... Sim, se ele desse um abraço nela, ela desmontava. Entendeu? E tinha dias assim que eu não conseguia mesmo ter relação sexual. Claro, imagina. Nada, absolutamente nada, entendeu? Então, assim, era bem cruel. Era bem cruel. Então, isso ajudava ainda você... Se sentir pior. Me sentir pior. Intensificava ainda mais a sua depressão. Totalmente. Né? Você se sente inútil, realmente. Falei, caramba, coitado, realmente, né? Ele comprou uma boneca linda, maravilhosa, que falava, que cantava, que isso, e agora a boneca... Ainda se sentindo enganado ainda, né? Agora ainda vai ligar ainda pro Procon, né? Então, tirando assim, toda a dor que você sentia, emocional, psicologicamente, o que mais te pegava? Porque ainda tem isso tudo, né? Me pegava a questão de que, assim, eu não estava conseguindo mais emprego. E eu também não tinha a menor condição de ir pedir emprego para ninguém. E eu via todas as minhas relações sociais também indo embora, porque eu parei de frequentar os lugares, porque eu tinha medo das pessoas me cumprimentarem, porque elas iam me abraçar. E eu já... Sabe, eu já saía correndo. Porque afeta tudo, né? Porque é vida pessoal e vida profissional. Você não consegue se relacionar com as pessoas, você não consegue se concentrar para trabalhar. Nada. Você literalmente não vive. Não vive. E aí eu evitava nesses lugares, porque eu falava assim, não, gente, eu tenho dor, tô com dor, então assim, não me cumprimenta assim. E aí as pessoas achavam que era frescura. Ai, que dodói. Pum. Nossa. Aí mais um tapão ainda. Ai, meu Deus. Aí eu não voltava no lugar.
Aí eu não ia no aniversário, aí eu não ia. Então ela não veio porque ela tá brigada com fulana. Porque ela é chata. Porque ela é fresca. Estrela, ainda mais você sendo atriz, né? Exato. Estrela, sucesso subiu a cabeça. Não fica aquelas coisas com você com dor. Não, eu já acordava irritada, falando assim, putz, mais um dia assim, como é que vai ser esse negócio? Então, assim, ficava bem irritada mesmo. Bem irritada. E aí, quer dizer, quando você começou o tratamento com o doutor Bruno, o primeiro passo foi esse diagnóstico feito com esse raio-x com a equipe para entender como que você lidava com a dor, como você sentava e tudo. E aí depois, até você chegar hoje, assim, a essa qualidade de vida, qual foi o passo a passo? Eu falo que foi uma reeducação de dor, de tudo, né? Foram os exercícios mesmo, de pouquinho em pouquinho. Eu comecei com aeróbico, aí ele me perguntava como é que eu me sentia, aí eu dizia. Aí o Pilates foi uma tentativa, porque tem muita gente que não se dá bem com Pilates, né? E aí o Pilates, eu me dei bem, só que exige muita força mesmo o Pilates. Muita o pessoal força. Olha assim, pensa que é fácil, não é. Nem um pouco. E para você que já tem dor, né, porque o impacto, né? Fica sem impacto. Então, assim, foi toda uma questão de... E eu tinha que... Eu só tenho fisioterapeuta que trata comigo. Então, não é um profissional da educação física somente. Tem que ser fisioterapeuta. Então, eu tive que pegar esses profissionais, entendeu? Redondinhos e que sabiam o que era fibromialgia. Não era nem dor. Se você faz um exercício errado, aí você se lasca de vez. Não, aí era o meu desespero. Era tudo que eu não queria. Então, assim, esse processo de 1 ano foi descobrir... Tudo bem, eu estava aqui em São Paulo, mas eu moro no Rio. Então, descobrir também no Rio quem é que poderia fazer o mesmo trabalho, né? Se comunicando com a equipe dele. Então, no início, foi todo mundo se comunicando. Todo mundo, faz isso com ela, não faz isso com ela. E aí, teve coisas curiosas que eu fazia, que eu achava que eram boas, mas para mim não era. Massagem relaxante, por exemplo. Não era bom? Não. Por causa do toque, né? Por causa do toque, porque a pessoa falava assim... Eu também. Eu também. Nossa, aí, massagem é vida, né? E aí, quando você ia num ponto que estava meio dolorido, a pessoa ia um pouco mais forte. Só que não podia. Só que não é uma dor comum, só que muscular. Não, só que não pode mais forte. Sim. Você tem que fazer a dessensibilização, né? A nossa massagem é dessensibilizar. É o contrário. É o contrário. E aí eu ia lá e fazia a massagem normal. Aí o doutor Bruno, para tudo. É por isso que você não sai dessa cama. Fazia acupuntura, né? Acupuntura, lá no passado, antes da fibromialgia, eu tinha uma tendinite, melhorei, maravilhosa. Para com a acupuntura agora, porque a agulha é um gatilho para dor. Então, assim, muitas coisas eu fazia achando que estava abafando. Sem saber, que estava fazendo... Mas e quantos palpites ela já tinham dado para ela fazer aquilo tudo, né? Milhões de palpites. E aí, vamos combinar? Nessa hora, a gente quer tentar tudo, né? Quer café? A gente quer tentar tudo. Né? Pode ser um cafezinho. Porque favor. Tamanho desespero. Não, se alguém disser pra você, olha, tenta isso aqui, vou tentar. Olha, mandar seu beber um chá do camelo. Você tá aberta. Eu fosse lá beber o chá do camelo lá na pirâmide do Egito. Eu ia. Há quanto tempo você tá no controle, assim? Você conseguiu recomeçar? Eu tô há 2 anos já no controle. Agora eu tô 2 anos no controle. Quer dizer que dá para ter vida com fibromialgia, né? Dá, mas tem que ter muita disciplina. Muita força de vontade. Trabalhar determinação. Muito bem a cabeça. Porque, assim, é você transformar a força, a dor em força. Sim. Literalmente. Tá doendo? Tá, mas isso aí tem que jogar a seu favor. Isso tem que enfiar na sua cabeça. E isso foi muito bem trabalhado comigo na terapia, com várias coisas, né? Para eu entender isso, que eu ia viver com isso e que eu ia ter que usar isso. Então, assim, muito... Eu falo para todos os meus pacientes e para quem me segue no Instagram, eu falo, gente, não desistam. Hoje você exerce a psicologia. Hoje eu estou exercendo a psicologia. Comecei por causa da fibromialgia. Porque entrei em depressão, com a coisa toda. Exatamente. Não, é porque eu também não gostei. Eu queria morrer. Literalmente, eu queria morrer. E aí, não é morrer, você não queria mais sentir aquela dor. Eu queria sentir a dor. A vida é maravilhosa, A vida é linda, tudo é lindo. Minha família, todo mundo. Mas eu queria ir embora. Porque assim, eu não me sentia... Chega, né? Chega. Eu falei, não aguento mais. Eu tô cansada. E aí o meu psiquiatra, vamos fazer alguma coisa que você gosta? Eu não gosto de nada.
Aí vamos fazer, eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ai, não consigo, não quero, né? E aí você perde mesmo a vontade de viver, né? Tudo. Porque A depressão é essa, qualquer né? tentativa... A depressão é isso, eu não tenho mais vontade de fazer nada. É e aí, fracassado. com muito esforço, ele, vamos fazer uma faculdade, então escolhe aí qualquer coisa. Eu falei, psicologia. Aí eu fui para a faculdade e amei. Se Amei apaixonou. psicologia, só que eu também fui no intuito de entender o que se passava dentro da minha cabeça, porque eu não conseguia me comunicar com os médicos. Porque até então, realmente, eu era maluca. Então, sou eu a maluca. Porque Sim. se eu não sei descrever o que eu sinto, e se eu vou lá no bambambam, do bambambam, no bambambam, você dá as contas, e nem ele resolve, o cara é o papa de tudo e ele não me conserta, então sou eu. Sou eu a errada. Aí que eu fui entendendo, falei, não sou eu a errada, não. Não sou eu, não é a forma que eu me comunico, tem alguma coisa aqui. Você foi tirando os pesos, né? Aquela coisa assim que você não entendia. Você foi muito resiliente mesmo, né, Foi. Franciele? Porque você Fui. não desistiu e você foi buscando alternativas de todos os lados. Você buscou cuidar do psicológico, da saúde mental, do Sim. corpo. Não, ela não desistiu de se tratar Nenhum momento. Não, porque... Mesmo que passasse isso pela sua cabeça em alguns momentos, Não, tinha hora que ela não aguentava você mais, se manteve né? forte na decisão. Porque era uma coisa assim. A minha mãe, na época, estava muito doente. Inclusive, minha mãe chegou a falecer. Eu só não fazia alguma coisa também por causa da minha mãe. Porque eu falava assim... Caraca, minha mãe já está doente, eu vou piorar toda a situação. Então, eu tenho que que me bom que sustentar você aqui. não Eu tenho que me sustentar aqui, porque senão, meus irmãos, coitado, já estamos aqui numa luta com a minha mãe. Eu vou ser mais uma nisso. Ai, Ju, obrigada. Então, assim, a doença da minha mãe me segurou muito e me deu muita resiliência. E o fato da minha mãe estar doente e eu ter que ir muito ao hospital e eu parar muito no hospital, eu acabei tendo muito convívio com pessoas com dor e com desafios. Isso te trouxe uma nova visão, né? E eu ia vendo, assim, sabe, cada Mas fala, não exemplo. sou só eu, né? Exato, eu via cada exemplo, eu falava assim, eu vou tentar mais um pouco também, eu vou tentar mais isso também. Além de ver gente pior, talvez, ainda ver E aí gente que não fortalece, tinha a mesma né? possibilidade de se tratar. Não, Né? A minha mesma mãe, quando clareza estava na de- UTI, a gente tinha 20 minutos para visitá-la, e aí tinha uns box muito perto, assim, sabe? Eu via situações, assim, de pessoas já em estado terminal, né? E eu falava assim, caramba. E aí me dava aquela coisa por causa da família, né? Porque quem fica sofre muito, né? Então, assim, a fé da família de melhorar, de ver aquela pessoa e de orar por aquela pessoa. E eu achava assim, eu falava, gente, é isso, né? Olha, Não, e a sensação Interessante, porque pros você seus usava filhos, isso né? como força, né? Sim. Porque para muita gente Combustível, poderia né? ser o contrário. Sim. Ser um cenário ainda mais deprimente, te deixar mais para baixo. Não, o E hospital me aquilo deu te- mais... Sim, motivou. porque você vê coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu na minha vida. O meu irmão faleceu em 2000. E a minha mãe, eu nunca imaginei que um ser humano pudesse ter tanta lágrima. A minha mãe chorou anos a fio, né? Ela ficou bem, sem brincadeira, uns 3, 4 anos que ela chorava o dia inteiro. E ela falava muito que eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E aquilo me matava, ouvir, né? Aí um dia eu fiquei muito brava, sabe? Eu virei para ela, eu nunca vou esquecer. Eu sentei na sala, falei, mãe, eu vou te falar uma coisa. Eu sinto falta do Beto, como você. Eu sei que mãe é outro sentimento, mas eu sou tua filha. Eu tô aqui. Se o fato de eu estar viva não te dá vontade de continuar vivendo, como eu te amo, eu espero que você morra. Que forte. Nunca mais a minha mãe falou isso. Se ela chorava na cama. Você imagina uma mãe ou um pai que tira a própria vida? O sentimento que está nos filhos, eu não valho a pena, porque a gente é egoísta, né? A gente é autocentrado, né? Uhum. Eu não fui suficiente para minha mãe querer viver. Lógico que o filho não vai pensar na dor excruciante que você sentia, sabe? Mas é muito pesado isso. É muito. E isso que você falou era o que eu via. E eu falava assim, caramba, eu não vou fazer nada
pelo sofrimento dos outros também, sabe? E aí eu pensava muito no meu filho. Eu falava, nossa, como é que ele vai crescer com essa informação? Sim. Como é que ele vai crescer Nossa, com isso? Realmente. Então, assim, e isso foi me fortalecendo. E essas idas aos hospitais, e vendo os médicos, e vendo cada família, e cada oração, e cada coisa. Tudo isso te fortaleceu. E tudo isso me fortaleceu. E aí, esses 2 anos, pra gente tentar entender, assim, até pra quem convive com a fibromialgia, né? Porque eu acho que hoje acaba que você tem uma missão. Tenho. Pois é. Você encara dessa forma? Encaro dessa forma. Se eu não encarar, agora você vai encarar. Exatamente. Porque é uma luta solitária, Sim. angustiante, assim. Sim. E comum a milhares de pessoas, né? Sim. Ainda hoje, claro que na sua época, eu acho que se falava muito menos, mas ainda hoje é muito difícil chegar... É meio que um tabu. É um tabu e é difícil chegar ao diagnóstico de fibromialgia. Exatamente. É difícil de você identificar. É difícil o diagnóstico. Aí você olha uma mulher inteira, ela tá bonita, ela tá jovem. Não tem nada. Sim. Porque você vê uma pessoa na cadeira de rodas, você não vai mandar ela andar. Você vai tratar ela bem, vai falar, você tá precisando de alguma coisa. Agora, você vê uma pessoa inteira andando em pé, você fala, pô, imagina, levanta daí, sai, vamos fazer alguma coisa. Só que você tá com dor, você não consegue. Então, é muita pressão. Né? Então, assim, eu acabei me perdendo. Como que foi esse recomeço, assim, esses 2 anos? Como, Eu queria que por que você encara como missão? Eu encaro como missão porque, assim, eu falo que Deus foi me testando, né? Com a minha mãe, porque eu tive 5 perdas nesse ano. Então, ele foi me testando com essas dores até eu chegar na minha dor e ver, entender que eu tinha que aceitar. E que essa dor que eu tinha, eu ia ajudar muita gente. Porque quando eu comecei a falar sobre fibromialgia, parece que saiu um monte de gente do buraco, dos bueiros. Eu também tenho. Isso é uma luz no fim do túnel que você não tem noção. Nossa, eu sinto também isso, eu também tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho aquilo. Eu falei, ai meu Deus, e eu também me identificava, que eu falava assim, eu não tô sozinha também. Então, aí eu continuei, sabe, falando cada vez mais sobre a fibromialgia. As pessoas me mandam depoimentos e muita gente com vontade de morrer também, aquela coisa não toda. Aguenta mais. E então, assim, tornou-se uma missão, porque eu falei assim, gente... Você consegue ajudar outras pessoas. Eu falei, agora eu entendo porque eu tenho fibromialgia. Agora eu entendo. E aceito, inclusive. Aceito e tenho gratidão por ela. Né? Então, assim, hoje é uma missão. Cheguei até a ganhar uma homenagem, uma medalha na Chiquinha Gonzaga, justamente por levar esse assunto para a mídia, né? E para divulgar isso. Porque até então realmente ninguém falava. Quando começou-se a falar foi por causa de Lady Gaga, que cancelou o show do Rock in Rio, e aí as pessoas começaram, mas o que é isso, o que é aquilo? Mas aí vê aquela mulher jovem, bonita, e com aquela representatividade, rica, né? Fala, não tem, ela melhorou. Não, ela não melhorou. Ela conseguiu estabilizar com tudo isso que eu falei, os exercícios, a terapia, nananana. Mas com certeza ela tem que dormir cedo, ela tem que ter várias... Não pode ter excesso nenhum. Não pode. Como que é a sua rotina? Como que você convive hoje? Eu preciso... Para que você consiga viver bem, né? Eu preciso do exercício físico todos os dias, eu tenho que ter uma rotina de sono de pelo menos 8 horas por dia, 7. Eu tenho que tomar remédio, não tem jeito. Então, assim, eu tenho que entender que eu tenho limite, que eu não posso fazer nada além, assim, por exemplo, eu vou para academia, eu vou ao supermercado, eu vou atender 4 pacientes hoje. Você não abusa? Não abuso, porque eu já sei que eu vou ficar muito tempo sentada, eu sei que eu vou ficar muito tempo alguma coisa, e aí eu não vou dormir direito, aí eu não vou isso, aí do Uma dia coisa seguinte, vai puxando a outra, até né? dormir, se dormir muito também, começa a doer tudo, né? Tudo. Você entende que ela tem que ser regradíssima? Não tem jeito. Eu não posso... Eu brinco com as minhas amigas, que elas ficam de preguiça na cama. Eu falo, eu não posso nem me dar o luxo de ficar com preguiça. Eu tenho que levantar. São 8 horas por dia, levantou. É isso. 7, 8 que eu consigo. E quando eu vou para uma festa e tal, é como se fosse um evento. Também, para mim, eu tenho que me programar, que eu não posso fazer muitas coisas antes da festa, porque eu tenho essa festa, hoje eu consigo ficar de salto alto, antigamente eu nem ficava de salto alto. Então, assim, eu tenho que no dia seguinte eu já não posso colocar muita tarefa. Porque eu sei que eu vou estar dolorida, que eu sei que eu vou estar andando torta. Então, assim, Você aprendeu, né? Você aprendeu como se Exato. cuidar, como se blindar de algumas coisas. É quase que prevenção. é uma nova vida mesmo, né? Você aprende a viver de uma outra maneira completamente diferente.
E o psicólogo, evidentemente, que não precisa ter todas as coisas para poder entender um paciente, óbvio, né? Não. Mas eu tive depressão, eu sou psicóloga, né? E eu tive depressão e eu entendo muito melhor, não sei o que eu fico, como que isso vai parar aqui? Esse café. Gente, olha que mistério. Que tornou o café. E eu entendo muito melhor quando as pessoas falam. Porque quando você não, por exemplo, a pessoa vai te definir o que ela está sentindo numa depressão, você compreende, entende tudo, mas é acolhe. diferente quando você sentiu na pele. Com certeza. Você fala, realmente não dá vontade de fazer nada. Não. E não tem explicação. Não. Você Tem simplesmente explicação. levanta assim. E as pessoas acham que Acorda sem vontade, né? De fazer. As pessoas acham que é de uma viver. opção. Eu decidi acordar triste. Não, gente. Eu não... Simplesmente acordei assim, não tem uma explicação. Tem hormônios Agora, aí. tem medicamento também? Ou é só essa rotina regrada de atividade física, de cuidado? Ou você também toma medicamentos diariamente? Tem Para controle? Tem medicamentos para controle, só que para dor crônica, para dor crônica. Tem medicamentos. Eu tomo hoje o antidepressivo, né? Que ele modula a dor, né? Então, assim, eu tomo ele e tomo os remédios para dormir. Aí eu tenho os meus SOS, que é para enxaqueca, que é para infecção urinária, que eu tenho o tempo todo direto. Então, quando tem assim uma dor tem crises. assim. Quando eu começo assim com uma dor no ombro, que eu vejo que ela tá começando, aí eu tenho um relaxante muscular, eu tenho um negocinho, mas eu não posso deixar ela passar daquele negócio, que senão ela não volta mais para uma dor controlável. Demora mais para estabilizar. Aí né? ela demora mais para Como estabilizar. você tem que aprender a se ler, né? O tempo todo. O tempo todo. É até desde a maneira de você pegar uma xícara, uma jarra. Tá muito pesado, então eu não vou pegar. Supermercado, por exemplo. Eu não faço supermercado. Eu posso fazer uma trilha de 2 horas, mas supermercado eu não posso fazer. Por quê? Pelos movimentos, Pelos né? movimentos. Abaixa, pega peso. Abaixa, pega. E a passada é mais curtinha. Dói mais meu quadril, entendeu? Essa passada de vai. E assim, eu achava que era uma coisa minha, que era louca. Quando eu falei isso no meu Instagram, todo mundo, eu também não vou pro supermercado, eu também não vou. Aí hoje eu faço compras pela internet. Nossa, e deve ser um alívio tão grande. acha um jeito, Acha? né? E deve ser um alívio tão Porque grande, hoje tá né, muito Franciele? moderno, Você né? entender assim que, você não tá sozinha. Nossa, muito. Eu falo pra elas. vocês Receber acham esse acolhimento. Total. Eu falo- Muda tudo, muda a mente, muda a maneira de encarar tudo Muda. isso. Eu falo pra elas, vocês acham que eu tô ajudando vocês? Vocês também me ajudam, porque eu também acho que eu tenho umas coisas meio tantã, mas eu vejo que não tô sozinha, né, Não, só de nisso. saber que você não tá sozinha já é muita coisa. Muita coisa. E que lição você tira de tudo isso, assim, depois de tanta busca, tantas respostas, tantas perguntas sem respostas, né? Tantos questionamentos até chegar a um diagnóstico? Eu acho que tudo tem um propósito. Até a gente entender, demora, mas tudo tem um propósito. Eu acho que a gente precisa, assim, o que eu falaria hoje é paciência. Tenha paciência. Não desista jamais. Está doendo? Tá. Vai doer mais? Vai doer mais. Mas, assim, tenha paciência com você mesma. Não ouça outras pessoas, porque, assim, a maioria das pessoas da família não vão entender. São essas que vão julgar, porque essas São as pessoas mais próximas. E aí você fica assim, poxa, mas eu queria tanto que ela entendesse, porque ela me conhece. Só que ela está acostumada a ver você de uma outra forma, quando você era ativa, quando você fazia as coisas. E de repente essa pessoa, nem por maldade, ela vai falar, imagina, você está dormindo muito porque você está com preguiça. Não irrita. A pessoa está acostumada a te ver forte. E aí, de repente, ver você fragilizar, tem pessoas que não lidam bem com isso. Não lidam. E aí passa para você, e aí você fica já mais deprimida, mais irritada. Então, assim, se segura, não fala, não desabafa. Exato. Então, assim, não ouça os outros, por mais que seja da sua família, por mais que você não tenha um entendimento, nem que seja só uma pessoazinha que te entenda. Amém por isso. Sabe? Mas procure pessoas que te entendam, que te confortem, que te ouçam. Porque isso vai fazer diferença. Porque quando você fica ouvindo, você já está muito para baixo, as coisas ficam muito negativas. Então, assim, abrace essa causa, a fibromialgia, não relute contra ela, aceite,
né? Eu falo sempre que ela andava na minha frente, agora ela anda aqui atrás. Mas ela tá que comigo. também é um processo, né? Eu acho processo. que a pessoa até entender. E quando falaram para você que era espiritual, você apelou para fé, para alguma coisa assim? Eu sou uma pessoa com muita fé, né? Eu frequento igreja, orações e tal. Só que nessa época, eu achei que Deus não gostava de mim, que Ele estava me castigando. Que Ele me abandonou. E como eu comecei a ir realmente, nossa, essa igreja aqui, olha, a minha amiga estava com câncer e foi curada. Aí eu ia lá. E eu não era curada. Você começou a questionar a sua própria fé, E aí né? eu questionei, aí foi quando eu briguei com Deus, aí foi quando tudo foi pra ladeira abaixo. Mas eu sou uma pessoa com muita fé. Aí hoje, depois do diagnóstico e tudo mais, nossa, eu falo sempre, gente, fé. Fé, tem que ter, que vai melhorar e vai melhorar, se agarra nisso, por mais que às vezes você ache que você tá sozinha, que Deus não tá ouvindo, mas Ele tá ouvindo. É que não é fácil a gente continuar mantendo a fé quando a gente não tá péssima. Não é tá fácil. com dor. É Não é difícil fácil. entender que aquilo faz parte de, sei lá, de Do alguma processo, coisa, né? do E processo. como ressignificar nessas horas? Em que a gente se questiona, em que a gente questiona a nossa fé, em que a gente não tem mais forças. Qual o segredo? O segredo é você buscar essa força, nem que seja lá do fundo do dedão do pé, olhar para tudo que você construiu, né, de bom, das coisas positivas, e você lembrar que tem sim essa pessoa dentro de você e que Deus não abandona, por mais que você se sinta abandonada. Então é procurar mesmo o último fio de força e ir, porque é muito difícil, né? Eu acho que é chegar à conclusão que você chegou. Eu não vou fazer nada mais sério, eu não vou pensar em desistir de tudo, porque vai ter hora sim que você vai se jogar e só chorar e sei lá. Nossa, entendeu? Quando eu fiz a minha cirurgia de coluna, eu sofri tanto. Claro. Eu sofri tanto, mas foi tanto. Mas eu nunca sofri tanto, porque já era dor. Aí foi causada mais uma dor. Eu lembro que eu E uma chorava cirurgia que nem era inútil. necessária para piorar. Inútil. Passou por tudo isso. Bom, também se você fosse ter algum problema de coluna, então não vai mais ter. Então vamos olhar Olhar do Olha o lado cheio do copo. Exato. É isso, é ter uma balança com o positivo e com o negativo, entendeu? E às vezes a gente esquece do positivo, né? Então a gente tem bastante coisa positiva ali. Então é se agarrar nesse positivo com todas as forças e entender que sair desse fundo do poço, sair dessa dor é muito difícil. Não é fácil. E essa escada para subir, ela é quente, tem espinho, ela é um Mas amor. chegar no topo também é muito bom, né? chegar Poder lá. olhar para trás e falar, venci. Teve alguém que nunca te abandonou? Meu psiquiatra nunca me abandonou. Ele sempre falou, olha, não posso fazer muita coisa, né? Porque a gente já estava tentando tudo, mas tô aqui segurando a tua mão. Ele foi uma pessoa muito, muito importante para mim. E tiveram duas amigas, que uma não entendia nada, mas ela falava, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Só isso já basta, Já é o suficiente. né? Se as Nada. pessoas entendessem que não precisa Nada. muito. Ela não me criticava, não perguntava Ela só nada. estendeu a mão. Ela só Era falou, só o olha, que você precisava. eu tô aqui, tá? Porque aí nessa época da Covid ela tava morando comigo, então ela ia lá no meu quarto, dava uma checada, que eu tava lá cheia de bolsa d'água quente. Você bolsa pegou aqui. Covid? Peguei. Mas como eu tinha tanta dor, eu tinha tanta Você não dor. consegue nem diferenciar. Passou batido, Passou não teve batido. nada. Não, eu só descobri porque eu não tinha o olfato. Olfato. Aí eu falei, Paladar, nossa, porque o meu olfato. corpo vivia Ah, porque a quebrado. dor no corpo, eu tive, ela é intensa também. Então, mas eu não sentia nada disso, porque eu já sentia dor mesmo, então pra mim nada é a mesma coisa. Só descobri por causa disso. Aí depois Passou peguei batido. de novo, eu também não sabia que eu tava com Covid. Então, ela morou comigo nessa época, então ela só ia lá no meu quarto, olhar pra tudo bem, eu tô aqui. Que não ficava pentelhando Não, também, né? Não. O meu filho, que também sabia me dar o espaço também, falava, mãe, você precisa de quê? O que tem que comprar? O que tem que fazer isso aqui? Eu tô indo lá, tô indo aqui, tô indo ali. Mas também, meu filho não é muito meloso, não é muita coisa Mas te dava assim. ele era ali o Eu tô seu aqui, apoio. mãe, eu tô Exato, aqui. eu tô aqui e fazia tudo assim que eu tinha que fazer no dia a dia. A parte ele ia prática lá, da a parte vida, né? prática ele ia lá e fazia. Ai, olha, e valeu a pena, né? Hoje você olha assim, você fala, nossa,
ajuda outras pessoas. Sim. Você conseguiu, literalmente, né, transformar a sua dor em uma bandeira de luta. Sim. Porque hoje você consegue falar sobre o assunto, consegue ajudar outras pessoas. E é aquilo que a Anaí falou, com a sua própria experiência. E faz toda a diferença. Porque você sabe exatamente o que o outro está falando. Só de olhar a pessoa, né? Você já entende diferente. Tanto que pessoas me mandam pessoas com dores, e não fibromialgia, mas dor crônica, de qualquer tipo de dor. Me mandam pessoas com dor. Falo, vai lá nela que ela entende do que você está falando, porque... É porque você já sabe o caminho, né? Dá para encurtar bem, né? E às vezes não é uma coisa... nossa, é um diagnóstico do livro, do MST, nada disso. É uma coisa de acolhimento. Sim. É só dizer... E descobrir uma nova paixão, né? Ouvindo, além a psicologia. Exato. Além da é só dizer, tô dramaturgia, né? Da carreira de atriz. E me fala sobre essa dor, me fala. E põe pra fora. Tudo. Fora, aceitação, sabe? Que você não tem que ser perfeita para eu te aceitar. Ninguém é. Ninguém A gente quiser. Ninguém é. Então, assim, é muito acolhimento. Tá vendo quantos aprendizados? Nossa, gente, que delícia. Foi Olha, muito bom viu? ouvir essa história. Obrigada. Assim, de verdade, eu acho que você inspira muitas pessoas e mais do que tudo, acho que traz luz. E esperança para quem passa por uma situação semelhante. Não só da fibromialgia, mas quem está enfrentando um diagnóstico de uma doença difícil, ou uma depressão, burnout, né? Porque existe luz no fim do túnel. Sim. E eu sempre falo. E você é a prova viva disso. Eu sou. Com certeza. E as pessoas dividem muito as histórias delas comigo. E assim, eu me sinto assim, muito lisonjeada, muito feliz, porque eu já nunca me imaginei na vida fazendo esse tipo de trabalho. E elas me inspiram também. Sim. Porque eu também tenho, por mais que eu estou num momento assim, mas equilibrado. Eu também tenho meus momentos de chegar no final de semana e aquela dor tá intensa e falar, meu Deus do céu, nunca vai acabar esse negócio. Não tem fim? Oh, meu Deus. Ai, Senhor, hoje eu queria andar de bicicleta, eu queria fazer umas coisas mais assim. Então, me dá esses dias também que eu tô assim, normal, né? Torcer alguém, aí eu leio um depoimento. Aí nessa hora, elas que... Aí elas me são acolhem. O seu suporte, aí eu falo seu assim, não, elas estão indo bem, eu também vou bem. Mas você vê, você amadureceu em muitos sentidos, a tua aparência tá fantástica. Obrigada. Ninguém diz que você passou tudo, não é? É verdade. Porque a dor deixa marcas físicas, inclusive. Você só emana luz, viu? E você tá ótima, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Obrigada demais. Por obrigada abrir. por dividir também. Sim, né? abrir para falar sobre esse tema, que é um tema assim tão importante, que as pessoas têm vergonha de falar. Olha, gente, tá com dor, ó, tá vendo? Vai pesquisar. Isso aí. E tem solução, tem como conviver com isso. Conviver, né? Levar uma vida feliz Fácil e saudável. não é, mas tem saída. Tem controle. Pode não ter cura definitiva, mas tem controle. Tem. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui coladinhos com a gente nesse episódio que foi... Excelente, né? Como a gente aprendeu aqui. Muito bom. Obrigada, equipe das As Studio, essa equipe maravilhosa. Especialista em produção audiovisual aqui na Avenida Paulista, que faz tudo isso acontecer com muito amor e carinho e profissionalismo, certo? Certo, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Toda quinta tem coisa nova para vocês, a gente tá esperando. Tem muito conteúdo bacana, isso como o de hoje, por exemplo. Fica com a gente. É isso. Mas antes de finalizar, aquela frase que a gente faz questão de te lembrar, porque todo fim pode ser um novo começo, claro. Beijo. Beijo, gente.